Eleições no Portimonense. Sábado às 10 horas, no programa A Conversa com Fernando Rocha, candidato da lista Porti Portimonense, e João Gamboa, candidato da lista Sou Portimonense. Confrontam ideias, visões e propostas para o clube. Debate conduzido por Luís Bento, na Alvor FM. Meus amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um espaço de entrevista na antena da Alvor FM. À conversa com, hoje, Fernando Rocha e João Gamboa. Um debate entre os dois candidatos à presidência do Portimonense Sporting Clube. De um lado, o candidato da lista Sou Portimonense, João Gamboa. Do outro lado, o candidato da lista Porti Portimonense, Fernando Rocha. Um debate entre ambos para sabermos o que de mais importante pensam para a vida do clube, ao nível das ideias, da visão, daquilo que são as propostas principais no âmbito do novo mandato de candidatura às eleições do Portimonense. João Gamboa, Fernando Rocha, muito bom dia. Vamos avançar então para este debate. É com muito gosto que vos tenho aqui na emissão da Alvor FM. Vamos falar neste início do porquê desta candidatura. É reconhecido um pouco por toda a parte o sucesso do último mandato onde ambos estiveram presentes, Fernando Rocha como presidente, João Gamboa como vice-presidente, naquilo que é visível em termos globais, uma diminuição significativa da dívida, uma renegociação vantajosa da dívida que o clube tinha também, resultados de excelência ao nível do futebol, um grande aumento do número de praticantes, tanto no futebol de formação, como no basquete, como no futsal, resultados também de relevo ao nível do futsal, nesta altura a lutar pela primeira divisão. Vou começar pelo João Gamboa. Um mandato onde ambos estiveram, portanto, juntos, presentes, mandato de grande qualidade. João, a pergunta inicial neste debate é porquê a candidatura e porquê Sou Portimonense? Quais são as linhas mestras desta candidatura? Bom dia, João. Olá, bom dia, Luís, bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui e agradecer à Rádio Alvor a iniciativa de permitir esclarecer os sócios e os portimonenses sobre os nossos pontos de vista e o que está em causa para as eleições do Portimonense. E começava a responder à sua pergunta pelo enquadramento. Na verdade, o Portimonense de hoje em dia tem uma nova realidade. O Portimonense de hoje em dia não é o mesmo Portimonense quando tinha o futebol profissional. Neste último mandato, nestes últimos 4 anos, e já depois de termos entregue o futebol à SAD, que entregamos em 2013, a direção do Portimonense e o Portimonense Sporting Clube com 10% das ações da SAD, portanto com muita ou pouca ou quase nenhuma intervenção no futebol profissional, tinha e tem a obrigação de se dedicar às modalidades e àquilo que é o legado do clube, que são as modalidades neste momento. E neste pressuposto foi isto que esta direção se propôs a fazer logo desde o início. Terminado este mandato, e o debate vai aqui correr, vamos ter aqui que falar aqui sobre vários temas, senão agora começava a falar, nunca mais acabava com a introdução que o Luís fez. Chegamos aqui ao fim e eu e mais alguns diretores achamos que não se tinha atingido os objetivos, tinha sido defraudada no sentido, não no sentido pejorativo, mas realmente podíamos ter feito as coisas de outra forma. E perante isso, comunicamos ao Fernando que não estávamos na condição de continuar. Portanto, inclusive nessa altura até sugerimos, ninguém não está aqui em causa sequer o trabalho e a história do Fernando à frente do Portimonense, e sim, para trás, e desde que começou, é sem dúvida um Portimonense vai ficar com a história. Resta saber que no mandato passado foi o Fernando que quase sozinho arranjou o investidor e hoje estamos no futebol na situação em que estamos, mas com toda a certeza, com toda a clareza, é preciso também desmistificar isto. Nestes últimos 4 anos nós já não tínhamos futebol profissional. Não tínhamos futebol profissional, fomos de certa forma não, fomos afastados da presidência da SAD, portanto não temos qualquer intervenção, não temos nenhuma ação executiva na execução do futebol e portanto o Portimonense é outra realidade hoje. E essa realidade é que nos fez permitir e analisar que, passado este mandato, não atingimos aquilo que nos tínhamos proposto, daí a candidatura Sou Portimonense.
Muito bem, Fernando Rocha, bom dia. A mesma pergunta, porquê a candidatura? E a outro nível, porquê é que acha que João Gamboa saiu da vice-presidência decidindo avançar para uma lista própria? Antes de mais, muito bom dia. É um prazer voltar aqui à Rádio Alvor. E eu queria começar, mas parece que estamos a começar muito mal. Porque quando eu estou aqui a ouvir as palavras do candidato Gamboa, das duas uma, parece que ele não esteve nestes anos na direção do clube, ou então não sabia o que é que estava a passar, ou então leve mais para isso do que nos queira estar aqui a contar uma história que não é a realidade. Diz aqui uma série de coisas que eu nem quero entender. Fomos afastados da administração da SAD, fomos não sei o quê, nós não interferimos nada, defraudamos tudo o passado, o que fizemos, que avisamos o Fernando, eu fico muito contente porque ele me trata por Fernando, que é o meu primeiro nome, não é o segundo nome, mas quer dizer, eu não entendi muito bem. Então eu vou tentar aqui esclarecer algumas coisas. Primeiro, não podemos esquecer o que esta direção, o que nós que aqui estamos, eu Gamboa menos porque está desde o primeiro, está há uns 12 anos também na direção, mas penso que o primeiro e o segundo mandato, pelo menos o primeiro mandato, não esteve no Executivo, esteve noutros órgãos, não esteve na direção, mas o que nós fizemos é que não nos podemos esquecer que nós começamos com o clube que à beira da falência ia fechar, ponto, primeira coisa. E o que nós tivemos que fazer até hoje, é subejamente conhecido, foi dar dignidade ao clube e darmos condições ao clube para estarmos aqui hoje sentados a falar. Porque se não tivéssemos feito este trajeto durante estes 12 anos, não estávamos aqui. Por isso, nós não defraudamos ninguém. É uma grande honra ser presidente do Portimonense. É uma grande honra que eu e tenho certeza que todos os membros da direção, pelos vistos menos o candidato Gamboa, têm do passado que fizemos. Por isso, fizemos um excelente trabalho, estamos todos honrados daquilo que fizemos. Quanto a esta desvalorização da nossa relação portimonense com a SAD, é mais uma vez um engano. É porque não está bem dentro do que se passa. A nossa relação, a SAD só existe porque existe Portimonense. O Portimonense é parte integrante da SAD. Queremos ótima relação, queremos tudo, mas o Portimonense é que é a origem do futebol, é a origem da SAD. E em boa hora eles vieram. Em boa hora, e modéstia à parte, fui eu que escolhi as pessoas para virem para este projeto. Eu convenci as pessoas, fiz-lhe ver que isto era um grande clube, numa grande cidade, e que nós éramos boa gente, as pessoas que estavam cá, que representavam o Portimonense, que iríamos fazer todos juntos um grande projeto. E aí está à vista. Quanto ao sermos corridos da administração da SAD, ninguém foi corrido da administração da SAD, eu peço desculpa, mas isto é importante, tenho que clarificar. Eu fui presidente da SAD até terminar o meu mandato como presidente da SAD. Passei para presidente da Assembleia Geral, porque achei que era importante que eu continuasse ligado à SAD, e eu quis sair de presidente da SAD, em conversa com um dos acionistas principais, que é o Sr. Teodoro, conhecido pelo Sotel, porque eu disse que estava terminado o meu trabalho na SAD, porque agora o trabalho é profissional, e eu queria me dedicar ao clube. E por isso é que eu saí de presidente da SAD, onde continuo a ser, além de investidor, sou também presidente da Assembleia Geral. Muito bem, Fernando Rocha. Vamos inicialmente avançar para este debate exatamente com essa questão, a questão da parceria entre o clube e a SAD. Neste último mandato, nestes dois últimos mandatos, o Portimonense sobe duas vezes à primeira divisão, nessa segunda subida já com a SAD a liderar o processo. A pergunta é muito simples. Nas vossas ideias para este novo mandato, João, qual é que pensa que deve ser a relação entre o clube e a SAD e que propostas para esta parceria? Pois Luís, realmente eu estive sempre presente desde o início. Eu fiz, só para clarificar, estou nos órgãos sociais do Portimonense. Tive a primeira vez, sendo até um dos membros, era o membro mais novo no último mandato do Engenheiro Alberto Estevão. E a seguir entrei como membro, salvo erro, para a mesa, salvo erro não, de certeza, para a mesa, e depois nesses últimos dois mandatos com o Fernando na direção e agora como vice-presidente. A SAD agora o futebol profissional subiu à Primeira Liga já sob a tutela da SAD e tentou-se até o ano passado, tivemos até negociações para renovar o protocolo. Tive eu a confiança da direção e o prazer e o orgulho de ter sido nomeado pela direção e pelo presidente Fernando Rocha, eu e mais outro colega de direção, para encetar negociações
com Assad e fiz eu até os protocolos e dizíamos isso. Acabamos por não haver nessa altura, não houve uma renovação, até porque não era preciso. Neste momento há um protocolo em vigor e esta até é uma questão que talvez tenha sido até aqui um bocadinho a gota d'água para eu dizer que não estava em condições de continuar neste modelo. Isto porquê? Porque o protocolo que está em vigor era um protocolo assinado por 5 anos, que termina em junho próximo. Este protocolo, para ser negociado, mas o termo é rescindir para poder renegociar, tinha que ter sido feito até 31 de dezembro do ano passado, e entretanto houve aqui uma decisão, que até foi uma decisão assim pouco discutida, com alguns argumentos, uns válidos, outros, ao meu ponto de vista, não. Acabou por não pedir esta rescisão do contrato para efeitos do protocolo, para efeitos de renegociação. Eu entendia que era o momento de renegociar o protocolo, não para pressionar Assad, não para ir pedir mundos e fundos, mas até porque o primeiro protocolo foi assinado pelo presidente Fernando Rocha, presidente da Assad, e pelo presidente Fernando Rocha, presidente do clube. E até há questões de escrita, de teor, e dou-lhe um exemplo. Neste momento os júniores estão sob a tutela da Assad, que eu até acho que deviam ser do clube, e o protocolo não diz nada. Diz que os júniores deviam ser do clube. Até para acertar, para ficar preto no branco. Nós estamos a tratar de um clube de futebol, isto não são as nossas empresas. Eu na minha empresa faço o que quero, decido quando quero, posso e mando. Aqui não, eu aqui não sou dono de ninguém. Isto, o clube é dos sócios. E temos de ter tudo certinho, direitinho, preto no branco. E eu acho que neste momento era o momento de falar com a Assad e acertar outras coisas e eventualmente renegociar questões de infraestruturas, questões eu nem sequer vou para dinheiros, mas tem a ver com relações das infraestruturas e da articulação entre o futebol profissional e a formação. Fernando Rocha, a questão é a mesma. O que é que acha para este novo mandato que deve ser mantido entre clube e SAD, e o que é que deve ser desenvolvido? Olha, eu sinceramente, eu tenho uma grande amizade pelo Gamboa, conheço já há muito tempo, tivemos ligado neste projeto e tenho que ter cuidado nas palavras que digo, porque eu tenho que ter muito cuidado nas palavras que digo, porque não gostava de que ele ficasse aborrecido comigo. Mas eu tenho que lhe dizer, o João Gamboa, o candidato Gamboa, neste caso, fala aqui dos júniores estarem entregues à SAD, não há protocolo. O candidato Gamboa, nem sabe do que é que está a falar. Peço desculpa ao Gamboa. Quer dizer, então como é que os júniores poderiam estar debaixo da alçada da SAD se não houvesse protocolos assinados e referenciados onde têm que ser entregues na Federação, na Liga, em todo lado? Claro que tem que haver. Em mal de nós, quer dizer, quando aqui o candidato Gamboa diz que isto não é nossa empresa e que está tudo preto no branco, quer dizer, eu nesse tipo de conversa, eu vai levar a mal, mas eu nem vou entrar, nem quero que isto chegue, porque isto nem tem assunto. Claro que nós estamos a representar, somos dirigentes de um clube, estamos a representar, no fundo, estamos a gerir a vida de um clube que é mais que centenário e que temos de ter muito respeito. E nós estamos aqui para servir o clube e que temos de ter tudo, não é direitinho. Quer dizer, isso já nem se põe em questão. É mais que direitinho. Por isso, os júniores estão protocolados, há protocolos assinados. Tenho pena que o candidato Gamboa não saiba, não se lembra, nunca levou a querer ver essa situação e venha com este tipo de conversa. Quanto ao protocolo de renegociar com a SAD, quer dizer, íamos rescindir ou tentar, não há dúvida que foi decidido que, e até porque eu era presidente do clube e da SAD, eu disse assim, olha, vocês façam-me um favor, pedi, foi dirigido na reunião de direção, que o candidato Gamboa e com outro elemento da direção, o São Manuel Lopes, ficassem eles incumbidos de tentar renegociar, falar com a SAD sobre essa situação. Agora, quando o problema se começou a pôr na rescindir, vamos negociar, vamos isto, aquilo acabou por vontade das duas partes. E eu não forcei, nem quis forçar, e achei que foi muito bem que da nossa parte não se forçasse por uma razão. Nós íamos rescindir, íamos criar um problema, íamos criar um caso com a SAD, quando estávamos a lutar por uma subida de divisão, num momento importante do clube, tudo isso não tinha razão de ser, até porque há uma coisa, a SAD, quer se queira, quer não, gosta ou não se gosta, tem dado o exemplo
que está a fazer um grande trabalho, com a certeza que vamos pensar em falar com as pessoas da SAD, vamos tentar fazer-lhes ver que também precisamos de mais apoio, e eu tenho a certeza que eles estão disponíveis para nos ajudar. É isso, pura e simplesmente. Muito bem, vamos falar agora sobre o futebol de formação e fazendo a ponte também com esse aspecto que falaram dos júniores também. Futebol de formação que subiu espetacularmente em termos de número de praticantes. Nesta altura, mais de 400 praticantes no futebol de formação. Resultados de alto nível ao nível dos títulos, ao nível dos jogadores internacionais. Uma aposta também em fazer os jogadores crescer mais depressa jogando com idades inferiores em escalões superiores. A pergunta é a mesma. É naquilo que é a vossa ideia para o novo mandato, o que é que deve ser mantido e o que é que deve ser desenvolvido. E já agora nesse aspecto específico dos júniores, se defendem que os júniores se devam manter na SAD ou se devem voltar a pertencer ao clube. Olá, Luís, eu tenho só que 10 segundos para a questão anterior, porque o protocolo tem em vigor, é um protocolo de 5 anos, eu tenho aqui a cópia comigo, nem a cópia assinada. Se existe algum protocolo a dizer que os júniores estão no outro lado, eu nunca vi o documento, o protocolo está aqui, Fernando, eu trouxe-o comigo, e portanto dizer que nós nem temos conhecimento, das duas uma, ou não temos porque nunca mostraste, ou então há aqui algum desentendimento, ou portanto a gente não percebe, não se chega aqui a um consenso. Se calhar por haver muitas faltas de entendimentos e coisas menos claras, se calhar por isso é que chegamos aqui a este ponto de terminarmos. Desculpa, Gamboa, tu sabes que este protocolo é o protocolo de 5 anos. Esta informação está toda entregue, que a SAD não toca na formação. Gamboa, e depois existe o... Eu vou repetir outra vez para ouvirmos bem e devagar, é que há protocolos assinados entre o clube e a SAD, em que a cedência dos júniores foi logo no segundo ano, a seguir este contrato, teve que ser feito um protocolo entre o clube e a SAD para a cedência dos júniores e a SAD. E toda a gente sabe que isso existe. Não vale a pena, porque senão a SAD nem podia fazer contratos com jogadores com idade de júniores que pudessem jogar nos séniores. Por isso, isto, Gamboa, eu entendo que agora a falar muito a sério, entendo que não, por qualquer razão, viste esse contrato e não te estás a lembrar ou passou-te ao lado, Gamboa, não vale a pena perdermos tempo com isso, porque senão nem quer dizer, podemos ficar aqui, não vale a pena perder, os júniores estão protocolados, gostes ou não. Agora, esse é o protocolo, o primeiro protocolo, e depois tivemos que fazer uma adenda que é normal e assinado pelas pessoas. É o protocolo que tem em vigor, e vamos passar à questão. Sugeria, João, que então, que ideia para a relação entre os júniores e o clube ou a SAD? Eu entendo, e são factos, que os júniores deviam voltar para o clube por duas ordens de razão. Primeiro, porque e temos que ser claros, os júniores, quando a SAD pegou nos júniores, estavam na primeira divisão e agora estão a disputar a segunda divisão nacional e vai correr bem, vão ficar no nacional, e acredito bem que sim. Acontece é que há aqui um processo dos atletas e com pais com quem tenho conversado, sentem que realmente nós, Portimonense, temos que fazer qualquer coisa, nós, clube, para que os miúdos tenham algum objetivo de continuidade e que possam chegar mais à frente e não vejam na SAD um tampão quando passam de juvenis para júniores. Nós temos agora uma série de miúdos que estão a disputar o nacional, são no caso os iniciados e os juvenis, e que depois ficam com algum receio porque há ali outra entidade, mas é uma entidade que também é portimonense, e portanto temos que realmente sentar com a SAD e esclarecer esta questão, porque das duas uma, ou há aqui uma interação maior, ou então os júniores até passavam por aqui. E até ir mais longe, com a quantidade de atletas que o Portimonense está a produzir, mas isto, quando se vai para escalões mais acima, aumenta os custos, temos de ter muito cuidado com isto que dizemos, mas até era um objetivo com esta quantidade de atletas poder criar uma equipa de séniores do Portimonense Sporting Clube a começar a jogar no Distrital para absorver e haver aqui uma linha de continuidade em toda a formação dos miúdos. Preciso ter algum cuidado com isto, tem que ser feito com calma, isto acarreta sempre alguns custos e principalmente, isto é muito engraçado dizer, vamos meter atletas, mas se não tivermos as infraestruturas para ter sítios para os atletas jogar, também não podemos lá ir. É essa a minha opinião. Uma questão muito rápida sobre a formação até aos juvenis. Qual é que será o homem forte da lista que vai dirigir a formação do clube?
Nós, Luís, eu estou a formar uma direção, não é para assaltar as secções. As secções têm uma série de pessoas que coordenam até agora e que isoladamente estavam a fazer essa gestão. O que faz falta no clube e que me faz mover aqui nesta candidatura é ter diretores mais ativos. A formação iria ser assumida por mim e por Zé Manuel Marrana. Porque são o Zé Manuel Marrana, com a experiência que tem do basquete, que tem uma gestão exemplar e uma organização que é mais organizada do clube, isso ninguém tem dúvida, e eu tinha que colaborar, até porque o Presidente já não tem equipa sénior, portanto nós estamos a formar uma direção para as modalidades, porque já não temos futebol sénior. Muito bem, Fernando Rocha, a mesma questão. Que visão para os júniores ficarem inseridos na SAD ou no clube e que visão para a formação? Quais são as ideias fortes desta lista? A formação é um bom exemplo do que está a ser feito. E temos o problema dos júniores que foi aqui levantado. Os júniores fazem parte da SAD. E ponto final, há um protocolo. Agora, há condições, passa a haver condições para nós, passado este tempo, que já há uns anos em que decorre esta situação, para analisarmos juntamente com a SAD a melhor solução. Eu penso que há uma grande hipótese de, numa boa negociação, de os júniores nós intervirmos mais na formação dos júniores ou dos júniores poderem passar para o clube. Mas isso passará sempre de um acordo muito bem feito com a SAD. Porque nós há regras e há princípios que temos que cumprir. Por isso, é uma questão que nós também nos preocupamos, que é com a passagem dos miúdos que passam dos juvenis, chamados juvenis para júniores, o seguimento. Claro que, geralmente, passam sempre os melhores, por isso aí os júniores têm continuidade. O ter descido de divisão, isso no futebol, só quem não anda cá há muitos anos e não está ligado à formação há muitos anos, é que não sabe que isto são fornadas de jogadores. Há anos em que temos uma equipa muito boa e que podemos disputar a primeira divisão, e há outra que, por qualquer motivo, cai. Por isso, não ponha em questão o trabalho que está a ser feito pela SAD nos júniores, e é uma questão que vamos discutir a melhor maneira, porque parece que quando estamos aqui a falar os miúdos chegam aos júniores e perdemos-los. Não, há uma continuidade. A continuidade existe. Não está debaixo da alçada do clube, está debaixo da alçada da SAD. Com vantagens e desvantagens, mas isso é para dar seguimento. Quanto me fala que as secções estão abandonadas, olha, eu mais uma vez acho sinceramente estranho que a pessoa responsável, estamos a falar daqui do candidato Gamboa, o candidato Gamboa tinha no pelouro dele a responsabilidade dele de controle, era o vice-presidente com a responsabilidade da formação. Mas então ele até aqui, ele era o vice-presidente responsável pela formação, não fez nada, não ia lá e agora é que vai fazer tudo de um momento para o outro. Há aqui alguma coisa que eu não estou a entender. Quer dizer, as modalidades não atuavam à vontade deles. São coisas diferentes. E aí temos que ter cuidado nas palavras que usamos. Quando se foram criadas as modalidades, no caso do futsal, vou dar o exemplo do futsal. Vamos a seguir depois, Presidente. Mas as modalidades tinham que viver por elas porque o clube não tinha condições, elas tinham que viver por elas e ser responsáveis pelos projetos. O clube estaria cá para ajudar, mas havia vice-presidentes responsáveis por cada situação. No caso do São Marrana, que o Gamboa falou, e muito bem, foi uma pessoa que começou e que fez um grande trabalho no Portimonense. Eu tenho que o elogiar, que eu não estou aqui para dizer mal das pessoas que lá estiveram connosco. O São Marrana fez um bom trabalho, foi o pioneiro que começou no basquete, e depois vieram outras pessoas que estão lá, também temos que ser corretos e dizer a verdade, que estão lá pessoas a trabalhar, nomeadamente o Queiroz, que é o grande exemplo do basquete aqui no Portimonense, o Carlos Marreiros, que é o grande exemplo também do basquete no Portimonense, e no futsal, não há dúvida que foi o Marrana que nos trouxe à direção o projeto de futsal, que trazia uma pessoa, e nós acreditamos no projeto dessa pessoa, que é do Pedro, e a partir daí a modalidade andou. Por isso, estranho quando trabalhavam isoladamente, não. Havia vice-presidentes que estavam em cima. No caso, o Gamboa era o responsável pela formação, quer dizer, ia lá poucas vezes, tinha pouco tempo, agora vai passar a ter muito mais tempo. Tudo é possível na vida. Fernando Rocha, uma questão rápida também, igual à que fiz ao João. Qual será o homem forte para a formação?
Um homem forte para a formação, olha, para mim o homem forte é o Sr. Tomé Mangas, que é o que fez a grande recuperação do futebol da formação e que deu mais vida e que fez aquele grande trabalho que lá está à vista, vai ser vice-presidente do clube. E o professor Zé Tó, que é uma referência não só do Portimonense, do Algarve, ou mesmo a nível nacional, porque nós temos uma formação reconhecida ao nível nacional, serão as pessoas. Agora, o que nós temos a obrigação, sim, mas isso falarei à frente, é de lhes dar melhores condições. Agora, para mim, as pessoas são essas e os professores que lá estão a trabalhar, que têm feito um trabalho meritório a quem o Portimonense lhes deve muito. Falamos agora sobre futsal. Surgiu essa controvérsia no último jogo, João Gamboa, o último jogo em Faro, do Pedro Moreira assumir que sairá e levará de consigo a sua equipa se o Fernando Rocha não vencer as eleições. A questão que falo ao João é a mesma que tenho feito nos outros aspectos. Que visão para o futsal e que ideias para ultrapassar esta situação, caso vença as eleições, com a anunciada saída do Pedro Moreira e da sua equipa? Luís, eu nem quis interromper antes, porque para não ser indelicado, mas eu realmente, o José Manuel Marrana tentou ser vice-presidente para o futebol, mas não conseguiu, teve lá um mês, porque realmente o contacto entre o presidente e o coordenador, que não é diretor, mas o Tomé Mangas, era direto e, portanto, ficava esvaziado, e eu próprio realmente fui designado, mas a partir do momento que vi nascer uma bancada, uma pala, que agora até está lá a cair, e até é da minha área de formação profissional, e que ninguém me disse nada, ou então que a escola de formação que nós temos não está certificada, e das 35 equipas da Liga, só o Portimonense e o Leixões é que tem a escola certificada, e esta questão nunca foi-me apresentada, nem nunca foi uma mesa de direção. Portanto, eu não sei que realmente estar aqui a tentar dizer que eu era nomeado, tinha responsabilidades e que não tive, e que não fiz e que não cumpri com a minha parte, é completamente falso, e portanto isto não se aplica. Relativamente ao futsal, o Pedro Moreira pois tomou a posição e eu registrei. Eu por acaso hoje tive quase para trazer comigo, mas estamos na rádio, não é, televisão, que em 2013, 2014 o Pedro Moreira, a mim e outros diretores, e na altura era quando foram campeões regionais, ou seja, no início do futsal, naquela altura o Pedro Moreira fez questão de nos dar um pequeno troféu, agradecendo os serviços prestados a estes diretores. No segundo ano, quando andávamos a disputar já, e quase que íamos lá parar à primeira divisão, pensei quais eram os diretores que andavam e que acompanharam e que cheguei a ir até a Vinhais e Olivais e tal. Portanto, isto nem é agora a 15 dias das eleições, ir aos jogos todos, que as pessoas mudam, uns passam a ser maus e outros passam a ser bons. O Luís acompanha os jogos todos do futsal e sabe bem que há um dos diretores, que é sempre lá o diretor de segurança, que faz os jogos todos. Portanto, e o Paulo Rescate está comigo, está na minha lista. E, portanto, eu percebi as declarações do Pedro Moreira, provavelmente prometeram-lhe se calhar alguns valores para o ano, para a equipa, valores de financiamento, e por aí é preciso ter muito cuidado, porque o Portimonense não tem dinheiro para dar esses valores. De lá por ter aprovado o PER nos últimos 2 anos, não pagamos nada enquanto o PER esteve em vigor, mas daqui para a frente temos que começar a pagar. Temos uma mensalidade alta para começar a pagar das prestações do PER, e portanto, o ano passado sim, até havia por ali alguma liquidez financeira, mas daqui para a frente deixa de haver, portanto não podemos fazer promessas vãs, e se calhar o Pedro Moreira, que é um amante do futsal, que é o pai do futsal e que está a fazer um trabalho excelente, depois fica iludido com estas promessas, esquece que a promessa do ano passado se calhar nunca foi cumprida, mas pronto, eu perdoo o Pedro Moreira, conto com ele, e portanto, dia 20, após as eleições, vou falar com o Pedro Moreira enquanto presidente do Portimonense Sporting Clube, e com o Tomé Mangas, e com o professor Zé Tó, e com o Queiroz, e vou contar com eles todos, dizendo que agora passaram a ter uma direção para fazer todo o trabalho administrativo, todo o trabalho virado para os sócios, todo o trabalho de ligação com as associações. É inadmissível que cada um deles ande a tratar como uma associação separadamente. O Pedro Moreira não pode ser ao mesmo tempo o treinador, o diretor técnico, o massagista, o administrativo, não pode. O Pedro Moreira tem que ser libertado, e cada vez mais, porque eu espero bem que ele leve a equipa à primeira divisão, e tem que ser um treinador puro e duro, e só fazer isso. Fernando Rocha, a mesma questão, recebeu de forma pública o apoio do Pedro Moreira. Que visão para o futsal neste mandato, que aposta principal para pôr em prática?
Olha, isto, numa campanha eleitoral, isto não é como na política, não vale tudo, não é? Por isso a gente tem que ter, senão entramos no vale tudo. E claro que o Pedro Moreira fez essas afirmações debaixo de um grande calor, depois de ganhar aquela situação toda. Entende-se, claro que o Pedro Moreira eu não tenho nenhuma interferência em cima do Pedro Moreira, não lhe fiz promessas, porque se alguém pode ser um exemplo de gestão e de quando se fala de dinheiro, sou eu. O Gamboa, com todo o respeito, nem sabe o que isso é, porque nunca geriu, peço desculpa, nunca geriu o clube, não sabe o que é uma gestão com dificuldades e com problemas que nós tivemos até hoje. Porque, e quando diz que ter cuidado com as promessas vãs, eu não sei o que é isso, na minha idade, com todo o respeito, com a minha idade e com o meu passado de vida, e com as pessoas que me acompanham na direção, que vocês já sabem minimamente, ainda foram todas apresentadas, mas são todas pessoas com provas dadas nesta terra, gente na vida profissional, na sua vida pessoal, com provas dadas, que estamos a falar de gente com muito valor e que sabe, quer dizer, isso era uma loucura alguém estar aqui com promessas vãs. E quando fala aqui já no valor de um valor do PER, que não há dinheiro e por muito cuidado, não sei o quê, é sério, o Gamboa nem sabe muitas vezes aquilo que está a falar de uma coisa que não sabe. O PER está aprovado, está controladíssimo, tive o cuidado, que fui eu que pensei, que fui eu que negociei com o apoio de outras pessoas, nomeadamente com o Dr. Carlos Bicheiro, que fará parte é o Presidente do Conselho Fiscal, que eu consegui convencer a ficar para dentro, e que o PER, a responsabilidade tem mensal, é à volta de 2.500 euros por mês, que são o valor de uma renda que nós temos do edifício Bingo. Por isso, o pagamento da dívida do PER, o dia-a-dia, está garantido com uma renda do Bingo. Por isso que não temos problemas. O resto, o que é que há para... Mas qual os honorários? Os honorários do gestor, estamos a falar já de 500 euros por mês e o PER não são 2.500, são 2.300 ou 2.380 ou 2.400. Quer dizer, resumindo, quando estamos aqui a falar de dificuldades, ou dificuldades era quando nós víamos 2,5 milhões de euros. Isso é que era dificuldades, e todos os dias nos aparecia penhoras, todos os dias nos apareciam situações de pedidos de falência. Olha, e eu vou dizer uma coisa que nunca disse, mas vou ter que o dizer. Muitas vezes, quando era preciso haver dinheiro para pagar os telefones, sabe quem é que tinha que pôr? Era eu pessoalmente. Eu não fiz mais que a minha obrigação, que era o principal responsável. Isso é que era dificuldade em gerir. Agora, não é fácil, porque vai haver condições para fazer uma gestão, mas uma gestão cuidada. E agora sim é que se vão dar condições às modalidades. E o Gamboa está a falar, e muito bem, só tenho pena que o Gamboa não esteja dentro da nossa equipa, porque o Gamboa é um homem válido e sabia aquilo que podia trabalhar, e tenho a certeza que se ele estivesse dentro da nossa lista, da lista que ele se comprometeu a estar, porque eu quero aqui dizer outra coisa, é que antes de haver esta situação das eleições, eu questionei os meus colegas da direção, primeiro, se alguém queria ser presidente. Não, todos quiseram que eu fosse presidente. Segundo, perguntei a todos, me ia recandidatar 15 dias antes da aprovação das contas. Todos disseram que sim, senhor, nomeadamente o engenheiro Gamboa, que estava lá. E depois disso é que as pessoas mudaram de um momento para o outro. Só para terminar, quanto a não me ver no futsal, o meu amigo faz relatos há muitos anos e nem precisa de dizer que sim ou que não, porque você também não pode mentir, porque me fez várias entrevistas lá. Exatamente. E sabe que eu não fez muito mais entrevistas, porque eu sou uma pessoa que gosto de passar despercebido e não gosto de me pôr em bicos de pés e não apareço nos momentos das vitórias. Apareço muito mais nos momentos das derrotas do que nos momentos das vitórias. E o meu amigo sabe que isso é verdade. Não estou aqui para me promover, não estou aqui para me mostrar. Exatamente. Vamos só aqui fazer uma questão muito rápida de 5, 10 segundos de resposta de praticamente sim ou não. É verdadeiro e é reconhecido por ambos que a dívida diminuiu em 90% e que foi renegociada para 10 anos. Portanto, parte assente em relação ao PER, aproximadamente 90% de redução da dívida. Exatamente. E 10 anos para foi 20% fazer pagamento da dívida. 20%, pagamos 20% da dívida e 10 anos para pagar. Okay. Foi o que foi aprovado. Foi o instrumento legal, muito bem. O instrumento legal que usamos e que tinha que ser usado e que estamos todos de acordo, isso aí ninguém está a dúvida nenhuma. Muito bem. Tinha que se usar este instrumento legal em vigor. E que é um PER controladíssimo, porque a receita do Bingo dá para pagar todas as despesas do PER. E quero-lhe dar uma informação que
devíamos estar nesta semana que vem, vamos ter que começar a pagar o PER, a primeira prestação das pessoas, que está tudo aprovado, e com uma grande, e deixe-me dizer que acho que é importante da direção, isso não é da minha pessoa, é de toda a direção, que o gestor do PER faz uma confiança de tal maneira na forma de gerir da nossa equipa de todos, da direção de todos até hoje, que está disposto a que a gente faça este trabalho à vontade e sem haver aquele controle em cima da própria direção. Já agora uma questão direta sobre o futsal. Creio que será reconhecido por ambos como um mandato de excelência a esse nível. Nesta altura, mais de 100 atletas a praticar futsal no clube. 9 equipas, com um projeto para que sejam 11, para que haja futsal sénior, equipa B e júniores femininos. Nesta altura, entre os 10 clubes nacionais com mais jogadores a praticar futsal, reconhecido por ambos este mandato de excelência a esse nível. João? O futsal, sim, sem dúvida. O futsal tem 117 atletas, mas atenção, a gente fala aqui só de futsal, que parece que é o mais mediático e aquele que está a já vamos ao basquete. Liga. Sim, mas o futsal neste momento, sendo o mais mediático, no entanto, é a secção que mais me preocupa. E mais nos preocupa porquê? Porque é a secção mais nova, é a secção que carece de mais preparação com os treinadores, com as carteiras profissionais dos treinadores, com a coordenação com os pais, com todos os procedimentos que no fundo precisa de maturidade. Neste momento o futsal, e até porque, ainda bem, mas acabou por a equipa sénior crescer muito rápido, e neste momento devíamos ter uma escola em pirâmide, em que terminava na equipa sénior, e temos quase os escalões de cima a ter grandes sucessos e cá em baixo a faltar a base, mas isto não é um defeito, foi fruto do trabalho, do sucesso lá em cima, e portanto é isto que a direção tem que fazer. E portanto, o que nós queremos, e a direção que eu tenho montada, é precisamente para dar esse apoio todo, para haver uma centralização na sede de apoio administrativo às atividades, para que as atividades não estejam realmente isoladas no pavilhão onde treinam e venham à sede. Por isso, a nossa preocupação é renovar a sede, a nossa preocupação é em pôr ao serviço os funcionários da sede, e agora colocamos uma funcionária, até foi uma posição conjunta, e depois até foi uma escolha minha, de José Manuel Marrana, com o acordo de todos, da direção, está claro, mas foi da nossa participação, de maneira em que se consiga centralizar os contactos com as associações e toda essa gestão para evitar que cada um gira o nome Portimonense à sua maneira. Muito bem, Fernando, a mesma questão em relação ao futsal, que aposta para este novo mandato ao nível da formação e ao nível dos séniores. Primeiro, uma palavra que todos nós temos de agradecimento ao Pedro Moreira pelo grande trabalho que fez. Ponto final. Isso não tem palavras de agradecimento. Quanto ele ser isto, aquilo e aquilo outro, ele é o treinador, ele é o seccionista, meu amigo. Eu já ando neste mundo há muitos anos, na vida pública, na vida privada, e assim, quando as pessoas com responsabilidade não fazem, alguém tem que fazer. Por isso é que às vezes o cabo é o mais importante da esquadra. Quando os de cima não fazem, alguém vai fazer. E quando os diretores, que têm a responsabilidade dos pelouros, não fazem, alguém vai ter que fazer, porque quem faz tem que ser o que sofre. E neste caso o último que tinha que fazer é o Pedro Moreira, e era o que fazia até hoje. Claro que ninguém está de acordo com isso, nem pode continuar, até porque o nível hoje do futsal está tão elevado e a exigência é tão grande, não só de instalações, mas outras, que o Pedro Moreira para o ano já sabe que ficando, esperamos que suba a divisão, mas no caso não subir, tem que ter outro apoio. E posso lhe dizer que eu preocupo-me tanto com isso, que até convenci uma pessoa que era impensável, que é o Sr. Henrique, conhecido aqui por o dono do McDonald's aqui de Portimão, que financia, que patrocina a equipa principal de futebol profissional, que vai ser o vice-presidente, que está virado 100%, ele aceitou ser vice-presidente e está virado 100% para o futsal, para apoiar, para patrocinar e para criar, ele ser o responsável por criar uma secção com tudo igual, porque quer se queira, quer não. O futsal, se subir à primeira divisão, ou mesmo mantendo-se na segunda divisão, vai ter que ter uma gestão não profissional, mas como se fosse. Porque hoje isso obriga. Agora tem que fazer aqui um reparo antes, que eu estava-me a esquecer, e é grave. Certificação da escola. Quer dizer, isto é outra coisa que o Gamboa
sabe, não pode. A gente tem que ter algum cuidado quando vimos pôr aqui em questão a certificação. A escola de formação não está certificada, faltavam uma ou duas coisas. E temos muito tempo a ser certificada. Uma das coisas que faltava era o desfibrilador, que foi adquirido, até foi um ato que nós fizemos na última reunião de direção, que foi comprado. Por isso, neste momento, é só entregar a documentação e está mais que certificada. Claro que há outras coisas que o Gamboa não sabe, ou não sabe porque também não perdeu tempo a ver isso, é que quando se fala da certificação da SAD, são coisas do clube e são coisas da escola de formação, são coisas do clube e coisas da SAD. E são as duas entidades que têm que entregar documentação. O que falta são pequenas questões de documentação que vão ser resolvidas muito naturalmente. Muito bem, vamos falar agora sobre basquetebol, outro mandato de excelência, nesta altura mais de 400 atletas, 14 equipas em competição, 10 técnicos a trabalhar ativamente. A mesma questão, João, o que é que acha que deve ser mantido, o que é que acha que deve ser melhorado nesta secção do clube? Luís, eu realmente quando saímos daqui vou passar o relatório que está feito pelos professores, vou passar aqui ao seu presidente, porque ele a dizer que na SAP há coisas mais para certificar a escola, nem só desfibrilador, nem a placa rígida. Não. Temos de ter as pessoas que estão 2 lá, anos para fazer. As pessoas que estão lá não têm feito nada na vida são Não, as pessoas têm feito tudo. Só que, Fernando, esta questão nunca foi à direção, ou foi? Então, olha, Gamboa, com todo o respeito, o meu amigo é que era o responsável, era o diretor com essa responsabilidade. Olha, o teu vice-presidente nunca me deu. O teu vice-presidente, não, que não discordava, é meu vice-presidente. O teu futuro vice-presidente, sim. que queres que seja o teu futuro presidente, que discordava contigo numa série de coisas, mas digo-te eu. Pois, mas é que senão vamos ter que entrar aqui numa conversa, não vou falar nas pessoas que não estão presentes. Então, pois não. Porque senão vamos ter que, eu não venho para aqui para isso, aliás, estamos aqui para tentar dizer, não estejas sempre a acusar, não estejas sempre a acusar que eu não sei das coisas, quando eu estava na direção, quando tenho as atas todas aqui, quando esses assuntos nunca foram tratados nunca vez na direção. Então vai de acordo. A nossa. Então, eu vou passar ao basquete. Está na linha sobre o basquete normal. Então, eu faço os meus considerantes finais. O basquetebol é pelo tempo que está e pela forma que foi organizada, é talvez a secção que está mais organizada e com menos problemas, eventualmente, para resolver. Tem um problema que não é fácil e que não depende só do clube. Tem a ver com a quantidade em crescente de atletas e tem a ver com estas modalidades que nós demos indoor e termos que ter as infraestruturas. E aí tem que haver aqui uma pressão do clube e uma boa relação com a Câmara Municipal, e eu não tenho dúvida nenhuma que a Sra. Presidente apoia o Portimonense e está ao lado do Portimonense, seja lá com quem for. Não é por ser mais um, ou mais conhecido, ou menos conhecido, ou não é por ter dado a confiança dela nos últimos 2 mandatos de lhe pertencer à equipa que se candidatou à Câmara Municipal, mas a Sra. Presidente tem a garantia que vai tentar e vai sempre apoiar o Portimonense ao mais alto nível. E esperemos que surjam novas infraestruturas na cidade que permitam isso. Neste momento o problema do basquetebol tem a ver até com as condições de treino, ter mais atletas, realmente já são muitos, em todos os escalões, femininos e masculinos, e é um orgulho, porque sendo uma modalidade menos mediática, é um grande orgulho do Portimonense. Fernando Rocha, a mesma questão, neste caso, que ideias fortes para o basquetebol no clube? Olha, o basquete e o Gamboa, estamos 100% de acordo, é uma modalidade exemplar, é uma modalidade diferente, e aí é a experiência que a gente tem que ter nisto, e por alguma razão, como eu costumo dizer, quando somos presidentes num clube tem que haver aqui muito bom senso, muito cuidado, porque cada modalidade tem a sua casa, a sua história. Por isso temos de ter aqui, gerir isto tudo com muito cuidado. A modalidade do basquete, e como eu pratiquei desporto e sei que é, porque não pratiquei basquete, mas pratiquei handball, sei como é que é. São modalidades, por exemplo, diferentes da formação. O basquete está muito bem organizado porque, o Sr. Marrana começou o basquete e muito bem. Muito bem, criou a modalidade do basquete. Depois teve a sorte de encontrar 2 pessoas que merecem uma estátua neste clube também, que é o Queiroz e agora o Carlos Marreiros, que estão a fazer um tratamento. E mais importante, ou não digo mais importante, mas quase tão importante como todo este trabalho, são os pais.
Porque o basquete vive muito, é uma relação diferente. Ali, que só quem eu vou ao basquete e vejo ali uma família que existe ali. São os treinadores, são a direção, as pessoas que vivem o dia a dia, e depois os pais, os pais são praticamente também diretores, fazem parte da vida do dia a dia do basquete. O basquete, o que é preciso? E como disse muito bem, é uma questão de pavilhões. O que é que eu penso? A relação com a Câmara é excelente, fora de questão. Ser o Gamboa, ser eu, seja quem for o presidente do Portimonense, desde que seja pessoa credível e respeite as entidades oficiais, tem todo o apoio. Porque a Câmara não pode apoiar nem A, nem B, nem C. Por isso está fora de questão. E o que é que nós temos? Para já, temos a sorte de ter uma presidente, que é a doutora Isilda Gomes, que vive intensamente a cidade ali, o clube e o Portimonense. Agora, o que é que nós temos a aproveitar? É aproveitar esta onda que vai ser o Portimão Cidade Europeia 2019, para que temos a certeza que a Câmara vai ter que fazer recuperação de infraestruturas ou outras novas, e nós temos que aí nos posicionar para beneficiarmos disso, e que ninguém faz favor, porque não há dúvida que somos o maior clube que estamos na cidade e movimentamos centenas de atletas. Muito bem, vamos à questão final. De facto, o tempo corre muito depressa. A questão final será naturalmente para os sócios. Neste caso, a 2 níveis. Que ideias principais para aumentar o número de sócios do clube e melhorar as condições ou aumentar as regalias para os sócios? Um olhar sobre a sede também. E que palavras finais para a candidatura e para as eleições do dia 19? João Gamboa. Na verdade, o Sou Portimonense e esta candidatura tem o foco nos sócios. Tem o foco nos sócios, tem o foco no apoio que tem que existir junto às secções, mas tem aqui um foco muito grande nos sócios. Tem um foco nos sócios ao nível de fazer com que o sócio sinta ser portimonense. E como é que isso se consegue? Consegue-se. Nós sabemos que a maioria dos sócios, apesar de estarmos aqui a falar e estarmos a excluir o futebol profissional, porque realmente não estamos aí a intervir, mas os sócios gostam de ver, está lá um bocadinho, portanto o futebol profissional vai andando com o Portimonense ao peito, portanto aquilo também é nosso, sentem que aquilo é deles. E os sócios têm que ter benefícios, não é só sentir que pagam. E, portanto, vamos ter que implementar, porque apesar de termos tido dificuldades financeiras e estamos a aprovar o PER, isto eram coisas que tinham que ter sido feitas durante este mandato, porque realmente tinha que ter havido condições e não foi feito, que é os sócios terem benefícios em produtos e serviços. Eu vou criar também o provedor do sócio. O sócio pode falar com o provedor e pode falar diretamente comigo. Vou criar o dia do adepto e o sócio tem que sentir as comemorações do clube. Não pode acontecer como o ano passado, nem sequer o aniversário nós comemoramos. Esta semana passou o aniversário do momento mais trágico deste clube, quando um grupo de adeptos há 29 anos sofreram um acidente e com várias mortes. Nós temos que homenagear esses adeptos. O adepto corre atrás do clube e vamos criar o dia do adepto. E estas datas não podem ficar para trás. E também no próximo aniversário temos que implementar as homenagens aos sócios com 25 e 50 anos e portanto é isso que quero implementar e quero dar esses mimos aos sócios, porque eles é que merecem, porque o clube sem sócios não existe, são a nossa alma. Muito bem, Fernando Rocha, última intervenção. Exatamente, de facto o tempo corre, já estamos com 50 minutos de entrevista. Fernando Rocha, última questão então, que visão para os sócios, regalias, que ideias para o aumento do número de sócios e que palavras finais para as eleições do dia 19? Vou tentar ser muito rápido, pensar que tínhamos mais tempo. Os sócios, para mim, são a razão de ser do Portimonense e a razão de ser do presidente. Por isso, os sócios, eu não preciso de provedor, não preciso de nada. Os sócios têm a porta sempre aberta. A sede, não preciso de andar a apresentar projetos, porque isso é fácil de apresentar um projeto. A sede, fui eu que fiz com que a sede acabasse o que estava a passar na sede, porque era frequentada à volta de 30, 40 pessoas e só 3 ou 4 é que eram sócios. E aquilo não havia dignidade. Por isso eu vou querer que a sede seja a casa de todos os sócios, mas dos mais novos
aos mais velhos, onde os mais novos tenham condições para estar, os miúdos tenham condições para estar, com bom Wi-Fi, com condições para viver o dia-a-dia da sede, e os mais velhos também possam utilizar a sede para ler um bom jornal, para estarem tranquilos. Isso é o que eu quero voltar. Quero dar aqui uma palavra muito importante, porque o clube terá que continuar virado cada vez mais para a cidade, intensificar a relação entre os sócios, entre o clube e as escolas, ser solidários, que é uma grande aposta agora que o Portimonense já respira, ser solidários com os mais desfavorecidos. Temos a obrigação, o Portimonense tem a obrigação de ajudar os mais desfavorecidos, nomeadamente estar próximo das IPSS, e dar uma palavra aos veteranos. Os veteranos, para mim, passarão, porque agora o clube tem condições, porque até aqui não tinha condições nenhumas, tem condições para chamar os veteranos outra vez para dentro da nossa família, porque eles são o exemplo do passado e queremos ser o presente e queremos que parta deles o futuro. Quero, a primeira notícia que eu já disse, quero que o Balacó, que é uma referência do clube, que tem andado, tem tido os problemas que tem, é a primeira pessoa que eu já falei com ele aceitou vir para dentro da formação para transportar a mística do Portimonense para dentro dos miúdos e contar-lhe a história do Portimonense, que muitos não sabem qual é a grande história que o Portimonense teve. Em termos de infraestruturas, quero só terminar uma coisa. Quero dizer que, independentemente de ser eleito ou não, já estão a limpar no Major David Neto, onde irá aparecer um novo relvado sintético de apoio, e esperar que, aproveitando a situação de Portimão, capital do desporto para 2019, que numa e estreita ligação com a Câmara de Portimão, que se façam as obras de acabamento do Major David Neto, que estão pensadas, e que é o desenho que o colega Gamboa apresentou, há projetos iguais ou melhores ou piores, mas já feitos há 8 anos, para ser acabado, mas que não podiam ser acabados porque o Portimonense tem que ser acabados em conjunto com a Câmara ou com o parceiro da SAD. Aí tenho a certeza que irá ser construída uma pista de tartan e acabado os campos de futebol, ou sintético ou relevado, mas isso são tudo projetos que virá a seguir, porque o Portimonense já é grande e queremos que seja ainda muito maior. O Presidente acabou de dizer que está a fazer um sintético. Fernando, ainda há bocado estavas a dizer que era... está ali a limpar. Não, então, podes lá ver a máquina. Então foi aprovado por quê? Não, estamos a limpar. A limpar, mas aprovado por quem? Aprovado por quem? Aprovado por quem? Não, então disseste que era o vice-presidente da saúde. Não sei nada disso. Não passou na direção. Estamos a limpar. Pronto. É por esta razão que nós decidimos avançar, porque há sempre coisas que estão muito opacas nestas decisões. Meus amigos, muito obrigado por esta entrevista. Foi um gosto enorme dirigir este debate com João Gamboa, candidato do SO Portimonense, e Fernando Rocha, candidato do Portimonense. Dia 19 de abril de 2018 é dia de eleições do Portimonense. Um apelo a que todos os sócios de facto venham votar e tornem este dia um dia de forte fervor alvinegro. Meus amigos, foi à conversa com João Gamboa e Fernando Rocha. Um grande abraço. Não perca logo à tarde esse grande jogo Portimonense Olho Marinho e obviamente a primeira divisão está aí. Vamos todos ouvir este relato Álvaro FM. Até lá, um excelente fim de semana para si. Viva bem, viva muito. Bom dia.